Paz e paz, família. Esse é o Teologicamente Podcast. Chegamos ao episódio número 8. Quem diria, hein? Vencemos, hein? Quem diria que iria passar do primeiro? Do 1, né? Quem diria que essa... Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje estamos aqui num local novo. Não vou dizer que improvisado, porque não é improvisado. Novo mais ou menos. É. Novo pra gente. E a gente tá muito feliz hoje porque hoje a gente vai falar de um tema Assais importantes. mais importante, né? É um tema, no mínimo, que vai construir muita coisa. Entendeu? Boa, Ou não. boa, boa. Não, porque reforma, constrói. É mesmo. Começou Meu as Deus piadas. do céu. Verdade. Nós aqui como fortes pedreiros, serventes, é assim. Hoje, Servoentes do Senhor. servoentes do Senhor. Eita, essa foi horrível. Forçada. Vamos hoje falar sobre reforma protestante. Isso aí. Mas como temos que apresentar sempre, que é importante, estamos aqui com ele, a voz de aeroporto, Alvin Plantiga. Alvin Plântica, o Micagol, Misericórdia. Vinícius Julião. Fala, pessoal. Graça e paz. Boa noite. Bom dia, boa tarde, não sei. Estamos Mais aqui ou menos. também com o nosso futuro Hernandes Dias Lopes, conferencista. Pastor Pela tá pregando em tudo que é lugar. Pela Barba Hernandes. Hernandes. O cachê tá Nicodemo. alto já. Nicodemos. Cachê tá Barba. Prega em tudo que é lugar. Pagando a gente vai. Isso, glória a Deus. Nosso futuro David Leonardo. Corta essa parte, editor. Pior que o editor sou eu, né? É, exatamente. Não tem nem como deixar. Magno Oliveira. Fala, pessoal. Graças a paz. Glória. E hoje nós temos a honra, agora falando sério agora, estamos aqui com uma honra inenarrável, indescritível, indizível, de uma pessoa que eu posso dizer que, além de pastor, é meu amigo, Coisa tenho boa. uma honra de chamá-lo de amigo. É Pastor Raoni, que é formado aqui pelo STEC, Isso aqui mesmo. não é isso? Isso. Deixa eu pegar aqui as informações familiares do varão. Pega aí a colinha. A colinha. O pastor Raoni, ele atualmente está à frente da igreja, que ainda é uma congregação Isso, isso. em Taquara, de baixo. De cima. De cima. De cima. É a parte superior. Um bairro aqui de Caruaru. Exatamente. É, isso. Já vemos que a Taquara aqui não é do esporte, porque é de cima e não é. Entendeu? Que o esporte vai cair. Essa aí tu vai ter que cortar. Essa aí você corta, vai ter porque que essa daí foi péssima. Mas voltando, pastor Raoni, ele está à frente da congregação de Taquara. Este varão de guerra é casado com Tayane Chaves Isso. e é papai de Ian Vinícius e Ravi Vinícius. Isso Bonito. É Ai, os doido. Vinícius, E pastor. Vinícius Raoni também. Uma honra ter o senhor aqui Estudante conosco de hoje. história também, né? Isso E mesmo. estudante de história. Isso. O homem é um historiador. Estamos chegando lá, não é? Uma honra estar com vocês, não é? Nesse episódio, não é? 8º. Então, assim, entre as pessoas que passaram aqui, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer ali, né? Não é Eu sou verdade. o menor de todos os servos. Só Você fez questão- o pastor Marcos faz. Mas é só questão de estatura mesmo. Porque teologicamente o homem é um monstro. Agora, antes da gente começar, só queria dizer um pequeno detalhe. Agora o Teologicamente Podcast está com uma parceria, Oh, né? glória. Com o site Cativos à Palavra. Então, se você quiser escutar o Teologicamente Podcast, além do Spotify, Deezer, todas as plataformas de streaming, também está no YouTube em vídeo. E também você pode acessar pelo site www.cativosapalavra.com. Acesse lá o Instagram do nosso amigo John, a nova parceria que o nosso podcast está fazendo. A gente unindo força. E assim, e é importante dizer que o site não tem só o podcast, né? Ele tem Isso. outras coisas, tem Devocionais. artigos, devocionais, então você acessa lá, tem muito material bom para você crescer, se edificar, né? Isso aí. A gente vai deixar o link do site na descrição. Você pode acessar. Mete bronca aí, Isso, Márcio. e lembrando também, antes de começar, se você puder, você está vindo pelo YouTube, você está, não sei onde você está vindo a gente, deixa seu like. Isso. Curte, isso é importante pra gente, porque isso engaja, isso leva o podcast para outras pessoas. Então, se você puder, dá aquele like legal, acho que comigo, Isso aí. sem dificuldade. E outra coisa também, agradecer, porque estamos com mais de 1000 visualizações no YouTube. Boa. Eita, glória. Né? Eu estava observando agora mais cedo, então, graças a Deus, obrigado aí pelo apoio de todos vocês. E voltando, E depois depois desse momento das 1000 a marqueteiro, gente só assistiu 990. Isso. 10 foram vocês. 10 para vocês. Para de contar nosso segredo. Voltamos à palavra, voltando ao evangelho, né? A gente sempre inicia conhecendo um pouco do nosso convidado. Né? Como é que se deu o início? Como foi sua conversão? Como se deu esse início pelo prazer pelo ministério?
maneira sintética, você pode até falar de 1 hora tranquilamente do seu testemunho. Mas como se deu o jovem Raoni para o agora pastor Raoni? É interessante essa pergunta, não é? Porque eu cresci no Vale da Bênção, né? Fui Igreja levado... boa. Isso, fui levado assim pelas minhas tias. Né? Minha família não era cristã, evangélica. Eu era levado ali para o Perfeito Louvor, né? Junto com tia Daisy. Tia Daisy, que é minha tia sanguínea. Sei. A mulher Valentim aqui é forte. Justamente. Né? E também, assim, adolescentes. Então, foi ali que, né, Deus assim me chama. Né? Como brincadeira, né? Para se divertir, amizades, tudo mais. Congressos, retiros. Então, ali, Deus, ele... Na minha adolescência, já ele me chama, né? Para servi-lo. Né? Me chama, então... Foi aí, então, que eu comecei a me envolver muito cedo na igreja, em relação a ministro de louvor, cantar, tocar, evangelizar. E foi um dia, né, na igreja central, cantando, que após levar uma repreensão por ter cantado uma música que não era adequada para o horário da... o horário da oferta, né? Canta uma música alegre aí, meu irmão, eu nem aí. Não é meio inocente, assim, mas... Depois, eu recebi assim, uma palavra, acredito que foi algo profético da parte de Deus, que Deus iria me usar na palavra, na pregação. Então, daí então os caminhos foram sempre me levando ao ministério, seminário e pregação. E sempre quando eu ia para um local e me convidava para pregar e tudo mais assim, as coisas foram se confirmando, né? Até então, né, já faz... mais de 8 anos a 9 anos que eu sou envolvido em relação à pregação, a pontos de pregação, congregações da nossa igreja e hoje, assim, como pastor oficial, né, da congregação lá em Barra de Taquara. Então, isso foi um caminho, assim, um pouco árduo, né, mas é gratificante, né? Quando a gente só enxerga, assim, que não consegue fazer outra coisa a não ser o caminho do pastorado. A gente... As portas estão abertas ali para várias questões, a gente só olha para estar envolvido com a pregação. Então, essa foi o que me conduziu e está me conduzindo até agora, essa chamada ministerial. Há quantos anos, pastor, já consagrado? Ordenado vai fazer 1 ano, né? Porém, como obreiro, lá na nossa congregação em Taquara, faz 7 anos e meio que eu já estou lá. Você basicamente formalizou. Isso, né? Eu acabei, me formei em 2017. Então, veio toda essa questão de pandemia, dificuldades. Atrasou ainda mais a questão da ordenação. Porém, né, tudo é debaixo do tempo de Deus. Né? Exatamente. Teve as crises, né? Rapaz, queria tanto, mas a gente tem que esperar pela vontade do Pai. É verdade. O nosso tema de hoje, nós vamos falar, apesar de já ter passado aí o mês de comemoração, mas nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, né, que foi comemorado... agora no final de outubro. 504 anos. 504 anos de Reforma Protestante. E uma data tão importante para a história do protestantismo não poderia ficar de fora do tema do nosso podcast. Então, nosso tema de hoje, que nós vamos conversar com o pastor, é sobre a Reforma. E a primeira pergunta é, pastor, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, podemos dizer que ela foi o segundo evento mais importante da igreja cristã. O primeiro, qual é o primeiro, então? Eu acredito que seja o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então, daí, então, a igreja começa a se desenvolver e tomar, né, o corpo de igreja, né? Dentro das dificuldades, da perseguição e tudo mais. Porém, né, percebemos que durante um grande tempo a igreja ela vai perdendo a sua essência. Né? A partir ali de 313, em Constantino, a igreja... ela deixa de ser neotestamentária, né? Deixa de seguir os padrões do Novo Testamento e passa agora a trazer costumes não bíblicos. Então a igreja, ela, quer queira ou não, a igreja cristã ela passa a se perder, ela se perde da verdadeira essência no qual ela foi fundada. Então, a gente não pode falar de reforma protestante se não olhar assim para o passado, né? Porque até então, né, nós temos ali de 313 em diante, até o período da Reforma, o século XVI, a gente tem uma igreja constantiniana, né? Uma igreja completamente paganizada, uma igreja completamente mergulhada ali em rituais que não condiz com as Sagradas Escrituras. Então, a Reforma ela não vem com
com a intenção de se afastar ou separar ou dividir. Mas ela vem justamente com essa intenção de reformar, né? Até então, o próprio nome já diz reformar, ou seja, de dentro para fora. Então, a reforma ela é importante por esse fato, né, de ser um dos eventos que nortearam os cristãos sinceros a voltar, né, às origens neotestamentárias. Então, podemos dizer que a reforma ela foi importante tanto no aspecto espiritual da igreja cristã, mas também em todo o aspecto sociológico de toda aquela época, no qual a reforma ela teve a sua eclosão, né, a sua explosão em si. A gente vê quando a igreja ela começa a fugir daquilo que ela foi chamada para fazer, que é proclamar o Evangelho de Cristo, que é promover a comunhão dos irmãos, né, abraçar os novos na fé. Quando ela começa a abraçar outras coisas que vão, não que nós não possamos nos envolver com as esferas da sociedade, né, mas quando ela começa a abraçar e tomar para si questões como, por exemplo, o que aconteceu no período de Constantino, que é o envolvimento muito pesado da igreja com a política. Isso. A igreja naquele momento não era só a igreja era a política e a política era a igreja, né? A gente vê que até Estado, os líderes... né? Exatamente, era a mesma coisa, não havia essa divisão. Tanto que os líderes das províncias, né, eles eram os líderes religiosos também das suas cidades, das suas províncias. Isso foi um mal terrível para o cristianismo, porque a igreja cristã, vamos dizer assim, não é? O cristianismo deixa de ser uma religião proibida, eles deixam de serem perseguidos e agora ser cristão passa a ter status, né? A religião oficial do imperador. Não é? Então, até então, as pessoas agora passam a aderir ao cristianismo não por questão de piedade, não por convicção religiosa, espiritual, mas porque agora, né, o ser cristão traz sobre a minha vida agora benesses, né, privilégios. Então, essas pessoas que saem das suas religiões pagãs, entre aspas, elas saem, mas com aquela bagagem completamente politeísta, aquela bagagem completamente sincretista, e vai justamente incluindo, né, no cristianismo. Aí é onde vem toda essa uma palavra assim bem simples, bem simplória, vem toda essa bagaceira. Isso. Então a gente vê que a igreja ela perde a sua essência. Agora, é aquela velha questão, a igreja quando ela se envolve com política, eu acho que em todos os aspectos, horrível, todas as décadas e séculos, ela se perde, né? Porque é como se agora o poder central fosse teocrático. Isso. Então a igreja ela passa ali a se envolver com a corrupção de uma forma exacerbada. Você vai ver as histórias aí do papado, né? A questão de tudo isso que aconteceu, até um fato de uma papisa, né, no meio de uma procissão, ela dá à luz a uma criança. Então a gente vê que a igreja ela perde essa essência. Então a gente vê que a reforma ela foi um grito de socorro, né? Vamos voltar, vamos abandonar essas práticas e vamos voltar ao ideal neotestamentário, ensinado ali pelos apóstolos, pelo próprio Cristo. Vamos voltar à simplicidade do evangelho, que não estava tendo de forma alguma. É interessante ver essa questão, que quando a igreja ela se envolveu com a política, ela perdeu a sua essência. Isso. Perdeu a sua essência. Então tem essa questão que não há dúvidas que nesse período da Baixa Idade Média, né, a igreja estava completamente corrompida. Teve alguns movimentos ali que tentaram trazer uma certa espiritualização para o cristianismo, como o movimento do monasticismo, que se afastavam, né, iam para as cavernas, iam para os desertos, com a tentativa ali de buscar uma espiritualidade saudável. Mas também tinha os seus exageros. Isso. Aí eu costumo dizer que, por mais que a igreja estivesse mergulhada nessa, vamos se dizer, nesse misticismo, mas também teve seus pontos positivos, né? A questão da conservação dos escritos dos pais da igreja, né? A questão até de traduções assim dos pergaminhos, tudo mais. Mas na vida espiritual em si, ela estava completamente afastada. Então tem esse problema que foi o que gerou em si uma certa inconformidade daqueles que queriam que a igreja voltasse para o centro ali das escrituras. Muito bom. Essa questão.
Quando se fala em reforma, é impossível não tocar no nome do principal reformador, se é que podem chamar assim, Martinho Lutero, né? Isso. Muitas pessoas desconhecem os pré-reformadores, os pós-reformadores. Também tiveram sua importância Só lembra de gigantesca, Lutero. né? E foca muito em Lutero, porque de fato Lutero é digamos que o cume da reforma. O auge, Ele é né? o pivô ali de toda a questão da reforma. Então, se a gente pudesse, assim como a gente falou que foi a reforma, se eu pudesse elucidar também um pouquinho quem era Lutero, tipo, o que levou Lutero a tomar essa decisão, qual era o contexto ali do momento, o que eram as 95 teses, né? Lutero queria dividir a igreja, criar a igreja luterana. Se eu pudesse elucidar essas questões pra gente. Bom demais. A pergunta, ela é boa, mas assim, antes de Lutero, eu acredito que os pré-reformadores, eles tiveram uma importância muito grande. Demais. Porque assim, é interessante que a igreja brasileira, que se diz protestante, evangélica, ela desconhece a sua própria história. Então, quando a gente conversa a respeito de evangelho, de igreja evangélica, esse termo até hoje em dia está um pouco, né, Pejorativo, né? Quando fala evangélico, pega um bolo ali de um monte de seitas, heresias e igrejas antibíblicas aí coloca no mesmo bolo, né? Mas quando a gente fala de pré-reformadores, a gente fala de João Wycliffe, e é interessante que não tem uma distância muito longa, Isso. né, de Wycliffe para Lutero. Eu estava vendo aqui, em 1328 a 1384, né, a gente vai ver aqui João Wycliffe, vai ver João Hus, que é em 1373 a 1415, Savonarola, 1452 a 1498. Então, eles se empenharam mais em uma tentativa de um ideal de igreja escriturística. Né? Então, a ideia deles era que, de fato, o Papa, né, o alto clero da Igreja Católica viesse retornar, né, a uma fé simples, né, pautada no Evangelho. Porém, a igreja estava tão mergulhada tão na ambição de crescer, de tomar o poder, de tomar... Né, por isso que a gente diz Igreja Católica Ortodoxa Romana. Então, tinha aquela ideia da Roma antiga como império que dominava tudo. Então, é interessante que esses pré-reformadores, eles foram calados. Foram queimados em praça pública, né, enforcados, alguns. Então, foi uma tentativa justamente de retornar ao ideal da igreja representada ali em Atos dos Apóstolos, a igreja ali representada, né, pelos pais da igreja. Então, eles não tinham essa ideia de formar outra igreja. Não tinha. Porém, né, essa intenção dos pré-reformadores, elas não tiveram êxito por algumas questões sociais da época que fizeram com que eles fossem calados. Né? É interessante que eu não lembro quem foi o historiador, eu lendo ou vendo uma palestra falando sobre a reforma, e ele fez um paralelo com a vinda de Cristo, lá quando fala que Cristo veio na plenitude dos tempos. Isso. Dizendo que assim, tudo estava preparado para a vinda dele. E é interessante a reforma, porque a distância, como o senhor falou, de alguns pré-reformadores para Lutero é muito pequena. Poucos anos. Demais. Né? Mas é como se eles estivessem preparando o terreno, fazendo esse paralelo, para que na plenitude dos tempos, quando todo o contexto social, econômico, o surgimento ali dos países, né, das nações, como Estado, para se libertar do poderio da igreja, digamos assim, tivesse sendo preparado para aquele momento exato, através de Lutero, a igreja ela voltasse às suas raízes, né? Era uma preparação que esses pré-reformadores fizeram, e mesmo com distância pequena, mas é como se naquele momento fosse um momento, entre aspas, perfeito para que aquele movimento acontecesse. Né? É interessante que no nosso imaginário, quando a gente vai tratar de reforma protestante, principalmente num culto corriqueiro, a gente fala, mas Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão, né? Mas é interessante que antes mesmo de Lutero, Wycliffe, né, ele traduz o Novo Testamento para o inglês. Então, isso há pouco tempo antes do 31 de outubro. Então, é interessante essa questão, e a pergunta é por quê, né, não explodiu? Por que não teve êxito
nessa tentativa desse retorno. Então é como o Vinícius está falando, né? Os fatores que contribuíram para que a reforma viesse de fato ter êxito e ter essa força que até hoje move a igreja protestante de fato, os fatores sociais, a questão da invenção da imprensa, né, que até então não tinha. Para se ter um livro naquela época era algo que era um absurdo, né? Ninguém tinha acesso. Então a questão da imprensa, a questão do debate público, algo que estava sendo muito assim ensinado naquela época, fez com que as ideias de Lutero rapidamente atingissem assim uma grande parte assim da Europa, né? Então a gente vê que o Wycliffe ele se levanta como um pré-reformador, né? Ele traduz a Bíblia lá para a sua linguagem, né? Porém não teve o seu crescimento, a sua tentativa de reforma. Então Lutero, né, ele tem toda essa questão assim dos fatores sociais, econômicos, políticos e espirituais da sua época, né, contribuírem para a reforma vir à tona. Então, quando a gente fala justamente dessa época, desse período, o mundo estava em constante transformação. Ele estava saindo justamente da baixa Idade Média para a Idade Média e agora para o renascentismo. Então, a gente vai ver ali na década no século XVI, melhor dizendo, né, ali entre 1500. Enquanto em 1517 a reforma ela explode ali quando Martinho Lutero afixa as suas 95 teses, lá na igreja do Castelo de Wittenberg. Em 1500 o mundo estava correndo aí exacerbadamente atrás de riquezas, as grandes caravelas, né? O Brasil estava sendo descoberto aí, né? O novo mundo aí, o caminho até as Índias. Então a gente vai ver o poder aí da Igreja Católica, os reis católicos aí, então, os tratados, né, de Versalhes. Então a gente vai ver assim que o mundo estava em completa transformação. Então existia esse grito de querer, né, sair debaixo da saia da Igreja Católica. Existia essa tentativa. Então, a gente não pode falar de reforma sem olhar para todo esse contexto social, econômico, intelectual, religioso, que começava a surgir lentamente. Algo que não aconteceu na época de Hus, de Wycliffe, de Savonarola. Então, algo que aconteceu assim justamente no tempo de Lutero, né? De uma cidadezinha ali pequena, na Alemanha, no interior da Alemanha. Então, vir até essa explosão assim que até hoje a reforma ela tem um significado muito grande assim para a igreja protestante. Exatamente. Chegando um pouquinho ali no cume da reforma, né, com as 95 teses de Lutero, pastor, qual era a intenção de Lutero em escrever essas teses? O porquê dele ter batido ali na porta do Castelo de Wittenberg essas teses? Foi algo novo? Era algo que já era feito? Como era esse esquema ali entre os monges agostinianos da época? É interessante essa pergunta porque era costume da época. Vamos supor que nós temos hoje o Instagram, o Facebook, quando a gente tem alguma ideia, né? O Twitter, né? O Twitter da vida. Então, Twitter é submundo. Twitter é submundo. É a deep web das redes sociais. É a deep web. Isso, né? Terra sem dono, né? Terra sem dono. Então, é interessante que naquela época, né? Se você tivesse alguma discussão para fazer, né? Então, você ia justamente a fixar alguma tese, né? Ali numa universidade. Então, como Lutero, ele vem justamente ele era professor de teologia, então nada mais correto do que fixar suas 95 teses no castelo, na igreja do castelo, né, de Wittenberg. Então é interessante, não é que a reforma, ela, pelo olhar protestante, a gente faz, não, a reforma foi tudo. A reforma aqui foi o auge, foi feito, eu falei aqui no começo, foi o segundo evento mais importante da... Vê que coisa linda, né? É verdade. Mas é interessante, não é que para o historiador católico romano, ele entende a reforma como uma revolta, né, contra a Igreja Universal. Lutero era um herege. Lutero era um camarada entregue aos vícios, né, a lascívia. Então ele vai ali e quis romper, quis acabar com a brincadeira, quis furar a bola do jogo.
Então a gente vai ver também o historiador protestante e vai considerar a reforma como algo que trouxe a igreja à luz das escrituras sagradas. Está tudo perdido, tudo destruído. Então chega Lutero ali, cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Das trevas para a luz. Das né? trevas para a Eita. luz. Então, para um historiador secular, ele vai interpretá-la como um movimento revolucionário. Dizendo, olha, a gente está aqui amadurecido, né? O humanismo ali estava em voga, né? O homem, ele passa agora a ser o centro, a igreja não estava perdendo o seu poderio. Então, os reformadores, né, eles não tiveram nenhuma intenção, tanto o Lutero como o Calvino, o Zwinglio, né, eles não tiveram nenhuma intenção de querer sair da igreja, mas eles queriam justamente trazer a essência verdadeira da igreja neotestamentária. Então, a reforma, né, foi uma tentativa de volta à pureza original do cristianismo do Novo Testamento. Então, nós precisamos compreender que a reforma, esse movimento, ela vai de 1517 a 1545. Então, eles estavam interessados a desenvolverem uma espiritualidade cristocêntrica, bíblica, e não pautada em costumes meramente, né, inventados por pessoas. Tradições né, apenas. tradições e assim sucessivamente. Então, alguns fatores contribuíram para essa reforma. A gente poderia destacar pelo menos 4 fatores, né, ou até mais, como fator político, economia. Então, você vai ver que naquela época o mundo estava passando uma crise também pandêmica. É interessante ali a peste negra. Peste negra. Estava matando ali milhares de pessoas. Então, aquele povo era muito assim religioso. Era um povo que a religião deles fazia parte de crendices, né? Ensinado, vovó falou que era assim, papai disse que era assim, e as simpatias e tudo mais. Então, o povo queria uma resposta, né? O que está acontecendo? Então, a Igreja Católica em si aproveita desse momento. A questão da economia, né? Eles queriam crescer o seu império. Construir ali a Basílica de São Pedro. Aí você vai ver ali a questão intelectual também. Ali começa a nascer o renascentismo. O pessoal agora estava querendo se desvencilhar, né, da teocracia que a igreja tinha. Tinha um poder nas suas mãos. E agora o povo queria, né, andar com as suas próprias pernas. Então a gente vê também a questão do fator moral. Né? O fator moral é que a igreja estava completamente corrompida. Aqueles que deveriam trazer a ética cristã, estavam envolvidos aí com pecados assim completamente, né, absurdos. Né? Então, tudo isso faz com que Lutero ele olhe para essa situação da Igreja Católica e procure assim justamente convencer, né, ele como professor ali de Novo Testamento, ele procura convencer, né, o alto clero da Igreja Católica a retornar para uma fé bíblica. E assim não teve êxito. É interessante, até no filme mesmo, o filme Lutero, É um ótimo resumo aquele filme. é muito bom. E quando ele é chamado para o julgamento dele, né? Antes de ser julgado, ele vai para uma reunião, uma sala fechada com o representante, o cardeal, né? E aí ele se coloca como uma honra estar ali, porque ali ele poderia explicar realmente o que ele queria, né? E aí o cardeal diz assim, não, tá errado. Não tem debate. Isso aqui não é um debate. Isso aqui não é para você colocar suas posições. Isso aqui é para você revogar aquilo que você escreveu. Em outras palavras, não queremos saber aqui dessa conversa. É só aqui é para você revogar. A igreja ela não quer, a igreja da época não queria discussão, esse debate em si, né? Eles queriam apenas que Lutero revogasse aquilo que ele tinha escrito e a vida seguiria. A vida seguiria. Né? Mas aí eu acho muito interessante a defesa de Lutero. Né? Quando ele diz ali, não, olha, ele pede o tempo, né, para pensar, e aí dão mais um dia a ele Ele volta às suas crises anteriores, né, com o diabo. No filme mostra, e eu imagino como foi aquela noite para Lutero, né? Diz que Lutero, por muitas vezes, dormiu nu, no frio, no inverno gelado ali, né? Ele procurava uma resposta. Isso, uma justificação. Para satisfazer. Ele olhava Deus como um carrasco. Isso.
né? Então é interessante que quando a gente olha para a biografia de Lutero, Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eschben, né? Eu sou meio ruim de pronunciação. Então, o seu pai era camponês, né? Ele migra para essa cidade da sua época. Então, ele ali passa a fazer a sua vida, né? A sua mãe era uma mulher piedosa, uma católica piedosa, Margaret Linderman. Então, é interessante que na infância de Lutero, ele se lembra nas suas memórias que um dia, né, ele confessa que roubou uma noz, né? Ele tem aquele sentimento, eu sou mais miserável, roubei uma noz, e ali ele apanhou ferozmente da sua mãe, né? O seu pai, particularmente, não era crente, a sua mãe era crente, porém supersticiosa. Então, a visão de Deus que Lutero tinha era aquela visão não bíblica, né? Porque naquela época a Bíblia era algo assim, a palavra era algo que as pessoas não tinham acesso, né? Era intocável. Exato. Só os padres, né? E mesmo assim, muitos eles nem conheciam nada. Muitos liam ali a escritura de forma decorada só. Né? Eles Isso, não tinham isso. noção do que estavam falando. A missa em latim, de costa pro povo. É, Mero ritualístico ali, né? E aí, na defesa, Lutero diz assim, quando mandam ele revogar, ele diz que não vai revogar. Ele diz, eu não vou revogar. A não ser que me provem pela razão e pelas escrituras que eu estou errado. Isso. E não pelos concílios, não pelos os decretos papais que tem um nome... Não As pela bulas tradição, papais. As bulas, não pela tradição. Que elas equivocadas, mesmas se né? contradizem, né? Isso. Você tem inúmeras bulas papais que se contradizem ao longo da história. Eles, então, se você não me provar pela razão e pelas escrituras, eu não revogarei. Né? Isso. E aí, acho que aquela noite deve ter sido algo tremendo na vida de Lutero, né? Mas que acho que o Senhor iluminou a mente dele naquele momento para essa defesa tão... Antes de Tão Lutero, bem baseada, antes de né? Lutero chegar até essa compreensão das escrituras, ele queria uma resposta para o vazio existencial que ele tinha. Né, quando ele é livrado ali daquela tempestade de raios, ele faz a promessa, né, A que Santa Ana, né? justamente que ia para o monastério. Então, isso aos ouvidos do pai dele foi uma loucura, né, como se fosse uma peça pregada pelo próprio diabo. Porque o pai dele queria que ele fosse advogado, né? Ele Advogado, fez direito e tal. justamente. Então, é interessante que em 1511 Lutero é transferido para Wittenberg. Então, durante o ano seguinte, tornou-se professor de Bíblia e recebeu o seu título de doutor em teologia. Então, é aí onde ele se debruça nas escrituras, juntamente com o desejo de uma resposta para a sua alma, para matar aquele desejo de uma justificação. Então, é aí que ele compreende, né? Lá em Romanos 1,16, né? O justo virá pela fé. Então, ali é onde ele vai abrir, onde o Senhor vai abrir a sua visão. É interessante Abrir a sua que visão. quando a gente olha para esse cenário todo, quando está caminhando para o cume da reforma, a gente vem ali da morte do Papa Júlio, né? Não lembro qual é a sequência dele, para o Papa Leão X. É justamente a proposta do Papa Leão X é fazer uma reforma na igreja, mas não é uma reforma teológica. É uma reforma meramente estrutural. Né? Ele quer fazer a Basílica de São Pedro Isso. e o dinheiro não vai sair do bolso da igreja católica. De forma alguma. Né? Coisa que não acontece hoje. Né? Algumas igrejas por aí tentando tirar a força do dinheiro do povo. E quem vai pagar quem vai pagar essa construção não é o clero da igreja, é o povo. E se aproveitando dessa leguice promovida pela própria igreja com o povo, o que é que eles fazem? É onde entram as indulgências, né? Vão vender a salvação para poder obter esse dinheiro. E é interessante que Lutero, até então, ele não, até um momento, ele não sabe que o Papa tem conhecimento disso. Para ele, é um abuso dos De próprios... quem está em volta Exatamente. do Papa. Não Então, do na cabeça do próprio Lutero, ele disse, eu não posso acreditar que o Papa tem conhecimento disso. Até que ele vai a Roma esperando encontrar Um ambiente. o berço, né, o berço do cristianismo, e lá o que Lutero encontra é algo totalmente Deturpado, né? prostituição, A imoralidade. né? A venda de indulgências, né? Isso. De uma forma muito clara, uma forma assim que aqueles que deveriam deter uma vida piedosa Isso. estavam mergulhados em uma vida completamente imoral. Então, a igreja ali, católica ortodoxa romana, ela tinha se perdido de fato. Então, é interessante compreender, quando nós olhamos para todo esse percurso,
que Lutero tem até cravar as 95 teses, é interessante que ele olha para toda a construção da igreja e vê que estavam completamente errados. Então, essa é Johann Tetzel, né, que era o maior vendedor de indulgências. Então, ele tem cartas, né, tanto do Papa como do rei da época, né, não me lembro muito bem o nome dele agora, não me foge da mente. E ele justamente tinha essas cartas para entrar, né, nas cidades e vender as indulgências de uma forma muito feroz. Então, é interessante que um historiador vai dizer que o salário de Tetzel era justamente em torno de $1.000 naquela época. Né, então, veja quanto dinheiro eles extorquiam do povo. Meu Deus do céu. Né? Então, é interessante quando a gente olha para a questão das indulgências, né, a questão de você comprar a sua salvação. Nos nossos dias, essa prática ela continua de ambos os lados. Né? Tanto da Igreja Católica, eu estava até comentando aqui nos bastidores que esse mês de novembro agora é o mês onde você pode salvar uma alma do purgatório. Você vai ali pagar as suas penitências, fazer as suas orações, né? E dependendo do teor da sua penitência, você pode tirar uma pessoa do purgatório. Olha que coisa boa. Então assim, é algo que continua. Então, assim, isso é algo mais... A gente está envolvido assim na igreja protestante, evangélica, ele não tem muito essa visão, essa noção. Mas se você colocar lá no Google, né, mês de livrar as pessoas do purgatório, vai estar ensinando as rezas. Nós entramos no site do Vaticano, isso está nos documentos confessionais da igreja, né? Não, então, a gente vê do lado, né, católico ortodoxo romano, por mais que eles tentaram fazer a contra-reforma, né, mas não mudaram, né, apenas restabeleceram algumas formas de pensamento, mas a teologia continua a mesma, o poder continuou o mesmo. Mas é interessante que a reforma, ela não teve essa facilidade de mudar e não mudou, porém ela dividiu. Por mais que não fosse a intenção, mas é impossível você estar comungando, principalmente você olhando com um olhar crítico, um olhar cristão, escriturístico. Então é impossível você comungar com algo que não condiz com as escrituras sagradas. Então teve essa ruptura aí de uma forma muito clara. Né? Mas até então, a gente vê que nos nossos dias existe ainda essa venda de indulgências. As novas indulgências. As novas indulgências. Pelos dois lados. Márcio, passa aí para o nosso próximo ponto. É uma pergunta sobre os solas, né? Isso, mas antes de eu falar dos solas, hoje de manhã, por isso que eu coloquei muito tarde, mas no nosso Instagram, que é o @teologicamente_podcast, já para ter aquela propagandazinha. Siga lá, viu, pessoal? Sigam lá. Eu coloquei uma caixinha de perguntas. Como eu botei muito tarde, só teve 2 perguntas. Uma eu não vou nem considerar que foi de Gabriel. Não, que eu não a gente tá lutando contra as heresias aqui. Aí né? Gabriel faz uma pergunta. Eu não vou considerar, porque Gabriel... Se você não sabe quem é Gabriel, assista o 2º ou 3º episódio. Terceiro episódio, você verá quem é Gabriel. É um miserável barbudo, né? Que pergunta aqui hoje, meu pastor, qual cimento usou na reforma? Isso é um miserável, né? É um miserável. Vou nem responder. Vou nem responder pra gente não pecar pra aqui. não pecar. Mas teve uma pergunta aqui muito importante, que foi aqui do nosso @lucasmedeiros0. Ele perguntou o seguinte, pastor. Ixi, essa pergunta é pesada. Como surgiu o liberalismo reformado? E o que é que o senhor acha de Karl Barth? Olha, o liberalismo teológico, né? Vamos falar assim que ele é algo recente. Isso. Né? Vamos botar do século XIX aí para o século XX. Então é algo assim completamente antibíblico, né? Por mais que as pessoas às vezes se agarrem em alguma área da teologia reformada, porém eles negam como a questão da inerrância das escrituras sagradas, né? Que foi algo muito definido pelos reformadores, né? O solo às escrituras, Isso. Né? Somente a escritura. Então é algo que a gente tem que descartar, né? Não dá nem atenção. E nos preparar também, né, com base na história, nas próprias escrituras, para ter base bíblica para defender a nossa fé cristã escriturista. E o Karl Barth, o senhor gosta? Karl Barth, ele passou uma época assim, uma fé bem centrada, né? Porém, ali ele teve um momento ali que ele faz ao como é que chama? Neortodoxia, Neortodoxia, né? Então, algumas questões ali
ele vai se desvencilhando, né, da fé reformada, porém os seus escritos são bons de ler, de estudar. Com Sempre, filtro, né? Tem que sempre saber- com tem que saber o filtro, filtrar, né? isso, tem que filtrar. cuidado, É porque ele se torna um crítico também, né? Um Isso. crítico da fé protestante, Tô entendendo. né? Dos seus exageros também. Então fica aí nosso agradecimento ao Lucas Medeiros. Obrigado aí, Lucas, por né? participar. Deus abençoe. Muito bom. Gabriel, por favor. E Gabriel. Colaborem com o Não, podcast. não vai querer venha não, porque eu vou bloquear, já bloqueei ele. Já não. Isso não vai ocorrer novamente. Tá tranquilo. Pastor, mas voltando aqui ao que a gente já havia, né, pensado para o podcast, a reforma ela é exaltada muito pelos seus 5 solas. Isso. Até que os 5 solas, a Magna está falando hoje mais cedo, que é algo mais recente. Não foi algo construído durante o período Não, da não. reforma, né? Foi algo, né, que foi construído após o período da reforma. A pergunta é, por que eles não foram enaltecidos, ou não foram criados naquele período? Só veio ser criado depois de um certo tempo. E como é que esses 5 solas podem ser aplicados para a nossa vida prática? Para o nosso momento atual? Como é que a gente poderia aplicar esses 5 solas para a nossa vida atual? Por mais que eles não tivessem desenvolvido, né? Assim, sistematicamente os 5 né, solas. os nomes, Tava lá. mas estava lá, era a base da fé reformada. Né? Por quê? Vamos supor, a Igreja Católica Ortodoxa Romana, eles diziam, não, aqui é a escritura, mas aqui é a tradição. Não impede igualdade. Impede igualdade. Aí Lutero fala, não, a tradição ela é nula. Né? A gente tem que olhar para as escrituras. Aí eles vêm justamente com outro olhar. Não, indulgência salva. Aí Lutero, não, a graça, só a graça. A fé tem que ser em Cristo. Só a Deus glória. Então, por mais que eles não tivessem formalizado de uma forma sistemática, mas era o que estava presente na pregação dos reformadores. São como os 5 pontos do calvinismo, né? Justamente. Não estavam na teologia de Calvino. Justamente. Agora, eu acho interessante quando a gente olha Estava em Paulo. tanto para os solas como Opa! para a Tem Tulipa. base. Tem Paulo, base. Paulo era calvinista. Ih, rapaz! Tava demorando as heresias já. Tava demorando. Falou em Calvino. Falando em Calvino, o negócio... Anacronismo, né? Corta essa daí. Corta essa parte. Feito um dia eu ouvi uma pregação, segundo Calvino disse, vós estava mortos. Aí eu disse, meu Deus do céu. Tava feito Calvino, né? Calvino. O homem é atemporal, viu? Foi ele que foi professor de Paulo. Você tem que... Não. Fraco, Perfeito, não, perfeito. Então, é interessante, não é, que a igreja atual, ela desconhece. Ela desconhece a questão da importância da reforma, os 5 solas, a tulipe também, não é, que é as antigas doutrinas da graça. Então, é interessante que eu falo por minha experiência própria. Né? No início da minha fé, mergulhando ali no neopentecostalismo. Epa, peraí. Não é isso que então, Quem nunca? Ao ouvir, né, a questão Forjado pelo fogo. da né? teologia, eu me detei, eu ganhei um livro que era As Antigas Doutrinas da Graça, Solano Portela. Então, esse livro, ele abriu minha mente de uma forma que eu disse, rapaz, o negócio tem fundamento. O caminho não é esse. Então, daí aí abre um leque. Mas a igreja, ela diz, quando você fala de reforma, parece que as pessoas começam a ter, já vai falar de novo de reforma. Ai, meu Deus. Né? Já vem falar de Lutero. Então, a reforma ela foi importante. Então, a igreja do século XXI ela tem perdido, né, de uma forma muito drástica, né, o olhar para os pilares da reforma protestante. É por isso que a gente tem aí pragmatismo de uma forma negativa, a gente tem aí o neopentecostalismo, as indulgências evangélicas, aí sal grosso, rosa ungida, copo de água. Então, isso é mais presente nas nossas comunidades do que se pode imaginar. A nova teologia do coaching. Um dia eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, eu disse, pastor, eu já preparei o copo d'água. O senhor abençoado. Eu disse, meu Deus do céu, água A benta. irmã já sabia que tava morrendo de sede. Bota um né? gelinho e me dê, irmão. Bota um Tomar, limãozinho. andando. Então a igreja em si desconhece. Então, tem essa questão que, vamos supor que agora é que está tendo, de 10 anos para cá, essa crescente, esse retorno à fé reformada, à visão dos solas, do calvinismo, e assim sucessivamente. Porque até então, a igreja ela desconhece. Desconhece de uma forma muito clara. Pastor, sintetizando aqui os 5 solas, né? Só a graça, só a fé, só a escritura, só Cristo
e Só só a lhe deu Deus a glória. glória. Isso. Quando nós vemos muitas pregações sobre esses 5 solas, pelo menos algumas que eu já vi, é muito difícil, muitas vezes, há uma aplicação na nossa vida. Cristã comum, digamos assim. O comum, não sei se é o termo mais Vida, correto, mas a prática, vida, né? O dia a dia, prática, né? O dia a nossa, do dia, dia a na dia. nossa vida. E assim, como é que a gente poderia aplicar isso? Porque os teólogos levantam essas questões, mas e nós o crente Os meros mortais, né? da igreja, o irmão da igreja comum, quando ele escuta o só a escritura, o que é Que é só a isso? escritura? O que é só a fé? O que é só Cristo? O que é só a graça? E o que é só a Deus a glória? Como é que a gente pode apresentar isso de uma maneira mais, como é que eu diria, Mais Pra- simples, prática, mais simples, assim. mais prático. Esse tem sido o desafio. Porque é interessante, eu acho que até os pastores e seminaristas, os que estão aí encabeçando ao ministério, têm que olhar, porque quando se fala, vamos ter uma palestra sobre reforma. Então as pessoas às vezes estão muito preocupadas em falar da datação, dos proeminentes da reforma, quem era, a sua vida. Então, às vezes, a própria pregação em relação à reforma se torna algo cansativo. Então, eu vejo essa questão, a gente trabalhou na nossa congregação sobre os 5 solas. Então, a gente tem que procurar uma linguagem que venha fazer com que as pessoas compreendam os solas sem toda essa maquiagem que às vezes nós queremos colocar. Não, eu sou intelectual, eu sei, faço citação. Não que isso seja errado. A gente tem que visar Pessoal meio enfadonho, né? que a intenção dos reformadores era tornar a fé cristã acessível, E né? simples, né? E simples. Ali é o camarada que está cultivando a terra, que está cuidando de ovelhas, mas também é aquele que está lá no castelo. Então, esse tem sido justamente um desafio para a igreja atual, principalmente para os pastores, os mestres, de tornar essa pregação algo para vivenciar no nosso dia a dia. Por quê? Né? O brasileiro ele é muito místico. A gente tem uma cultura completamente assim, né, mística. Você vai ver ali a parte da nossa colonização, né? A igreja católica ortodoxa romana, eram católicos. Aí vem os africanos, né, com Já tinha os índios aqui, já tem né, os índios, os por indígena. panteístas. Então, o brasileiro tem essa fé mística. Então, muitas vezes, né, não se analisam o que pregam nas igrejas. Não, o camarada está com a Bíblia, o camarada entonou a voz, já é Deus falando. Então, a pregação reformada, ela nos mostra que se a nossa pregação ela se afastar do que a Bíblia ensina, ser pretexto, fora de contexto, então ela tem que ser descartada. Então a gente tem um certo receio de, às vezes, filtrar aquilo que a gente está ouvindo. Então a gente vê a questão, somente Cristo. Aí tem pessoas que olham para os seus pastores como um representante da divindade, um camarada divino, um toque no ungido de Deus. Então tudo isso é da bagagem mística que o brasileiro carrega em si, que torna justamente a mensagem da reforma protestante um pouco desconexa ao nosso tempo, porque as pessoas estão acostumadas a um evangelho de facilidades, a um evangelho fast food, né, onde você vai à igreja ali para receber e não para ofertar a Deus. Então, o nosso maior desafio é ensinar a palavra de Deus, esses solas, de uma forma onde eles vão colocar em prática no seu dia a dia. Exemplo, falado somente a Escritura. Então, meu querido, a Escritura é suficiente para a sua fé. Quer ouvir Deus falar? Feito diz R6 Pro, leia a Bíblia em voz alta. Um dia eu falei isso na igreja, uma senhorinha chegou no final do culto e disse: pastor, que palavra abençoada. Qual, minha irmã? Quer ouvir Deus falar? Eu fiquei assim maravilhoso. Então eu vou começar a ler a Bíblia alta em casa. Eita. Então, tá entendendo? É como assim que dissesse, não, para Deus falar tem que estar ali o camarada de terno, pregando com a voz, entonação, dando ali um salto. Então, as pessoas
perderam essa simplicidade. Aí eu digo, vamos lá, somente Cristo. Não estou dizendo, olha, somente Cristo, não tem mais questão de tradição, né? Cristo é suficiente para a tua vida. Somente a fé em Cristo, não precisa mais fazer nada, é só ter a fé nele, somente a Deus glória. Então, você... Não é pelo seu esforço. Isso, não é pelo seu mérito. Então, tornar essa mensagem acessível de uma forma, quando fosse falar de reforma, uma pessoa inculta, né, como uma pessoa que tem mestrado, doutorado, venha compreender e venha colocar em prática na sua vida piedosa. Até porque muitas vezes a gente recebe essa acusação, né, de que a Bíblia ela é um livro difícil. Muitas pessoas, às vezes que eu converso, elas dizem, Vinícius, mas a Bíblia é um livro difícil. Eu disse, olha, alguns textos realmente são difíceis de interpretação, mas a mensagem central ela é muito simples. Ela é tão simples que qualquer um pode entendê-la. Desde a pessoa mais culta, com pós-doutorado, a pessoa com menos... A pessoa com menos conhecimento acadêmico, digamos assim, né? Sou eu, no caso. Um iletrado, por exemplo, ele consegue entender a mensagem central do Evangelho. Isso. Né? Então, tem essa questão dessa acusação que a gente recebe. E é mostrar essa simplicidade do Evangelho. Né? É isso que a reforma faz, né? Que é, como a gente citou aqui, colocar a Bíblia na mão do povo. A principal questão que ocasiona a reforma é a autoridade da igreja estar muito deturpada. Né? Então a gente vê, a igreja é quem detém a graça, ou seja, só ela pode dar a salvação. Não é mais somente por uma ação monergística de Deus. Isso. O sola escritura, não é somente a escritura. O clero da igreja também tem por meio das penitências, indulgências. A gente fala somente solos Cristos. Não é somente Cristo que é o mediador. Tem também os santos que acumularam méritos para si. A igreja agora pode distribuir esses méritos. Então o que a reforma faz é compilar isso, na minha opinião, no sola escritura, colocar a Bíblia na mão do povo e ensinar que se você segue a palavra de Deus, que pode ser, como o Vinícius muito bem colocou, compreensível a todos, você vai espelhar na sua vida o sola Deo Glória, o solos Cristos, o sola Fide, sola Graça, tudo isso vai fazer sentido na sua vida. E uma das coisas que Lutero defendia muito, os reformadores defendiam muito, é que a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Né? Eles até diziam que, principalmente Lutero, ele enfatizava que não era só o clero da igreja que poderia interpretar a Bíblia como eles acreditavam. Né? Então, pode entregar a Bíblia na mão do povo, porque textos mais obscuros são interpretados à luz de textos mais claros. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia, o povo pode interpretar. Aí começaram a vir os extremos, né? Somente o povo pode agora ser sozinho, você não precisa de ninguém. Aí um dos reformadores entra de novo dizendo que o sola escritura não é nuda a escritura. Não quer dizer que você não precisa de ninguém mais. A briga de Lutero era contra o clero da igreja católica, né? Dizer que só eles poderiam interpretar. Não, você pode ter professores, pastores... Não contra a autoridade, né? Assim, exatamente. A autoridade bíblica, né? O pastor, o mestre, o presbítero, o diácono, algo bíblico, algo ali que não foge da razão escriturística, né? Então, essa exatamente. Questão. Falando de Lutero, né, chega uma jovem senhora com a sua filha morta, né, e preocupada porque não tinha o dinheiro para dar indulgência, para salvar a alma da sua filha. Aí qual é a resposta de Lutero a essa senhora? A palavra diz aqui, vinde a mim os pequeninos. Então, é uma quebra de paradigma muito grande. Porque o povo queria... Exemplo, você não tem conhecimento da verdade. Aí chega alguém dizendo, se você pagar ali R$1, você vai salvar o seu parente que morreu. O camarada não conhece nada. Exatamente. Aí a gente olha para a realidade da igreja evangélica brasileira, né? Eu vou falar da Brasília, eu sou brasileiro, estou aqui, não fui para fora. Né? Mas, ainda não, né? Ainda não, né? Quem sabe. E a gente vê a nossa realidade. Por que é que leva um camarada a comprar uma rosa ungida? Um sabonete com a água do Rio Jordão? Meu Deus. A gente até critica, mas não procura olhar o motivo daquilo ali. Olhar o outro lado, né? E você chegar e dizer que isso está errado, meu amigo, você você é excomungado. Leva uma voadora nas costas. Verdade. Então, o que leva? Da mesma forma que no passado levou as pessoas a pagar, né, por indulgências, né, pelas relíquias sagradas, para ir lá ver, visitar,
Né? Em Roma mesmo, diziam que se fosse juntar todo o pedaço de cruz de Cristo, dava para dar uma volta ao mundo. Até o Tinha- leite do seio de Maria tinha Eu lá, queria né? saber quem foi esse coletor. Né? Então, Exato. aí você vai ver no passado e nos nossos dias se repetindo. Isso. Se repetindo tanto do lado romano como do lado que se diz protestante. Então, onde é que está o erro aí? É justamente pela quebra de não sintetizar somente as escrituras. E a gente vê por outro lado também, pastor, por parte de algumas igrejas ainda hoje, um autoritarismo muito grande. Por exemplo, nós somos dispenseiros da graça. A graça que a gente oferece ao povo não vem da gente. Ou seja, quando o senhor vai lá repreender em amor uma ovelha, dizer, olha, você está errado, muitos podem até se levantar e dizer, qual é a moral que você tem para dizer que eu estou errado? O Um extremo, senso de né? justiça, um senso de justiça própria, né? Olhando a justiça no outro. Mas quando a gente começa a entender que a autoridade da igreja não está implícita na igreja, ela é de outra pessoa, obviamente do próprio Deus, a realidade começa a mudar, né? Porque você começa a corrigir de acordo com a escritura. A igreja mostra que ela tem autoridade de disciplinar alguém por causa da escritura, porque a Bíblia mostra como é. Então hoje, quando eu olho para muitas igrejas com certo autoritarismo, parece que o sacerdotalismo da igreja católica está voltando. Tá voltando. Né? Parece De que... terno e gravado. Eita. Né? De terno e gravado. E bigode. Então, Não pode bigode. Né? eu Vou acho tirar, que não a gente pode. deveria, de fato, retornar às escrituras, né? Para poder, de fato, fazer valer o que tantos homens de Deus derramaram seu sangue lá atrás, obviamente usados por Deus, para poder nós chegarmos na igreja como é hoje. Aí nós temos hoje, né, as redes sociais, porém você vai fazer uma filtragem daqueles pseudos teólogos que estão na mídia. Aí você vai ver um camarada dizendo que você é o centro. Aí vem um camarada dizendo que você não tem pecado. Aí é complicado, porque a difícil. própria... Dentro das igrejas ditas reformadas, conservadoras, o povo está bebendo disso aí. Exatamente. Eu acho importante falar assim que é impressionante o discernimento que as pessoas não têm. Isso. Porque assim, de manhã você escutar uma coisa como essa, aí de noite você está escutando, eu vou citar aqui uma referência, um Augusto Nicodemos. E muita gente acha que é a mesma coisa. E não é. Não é não? Sério? Achou. Né? Ah, meu Deus do céu. É uma falta de discernimento muito grande, né? De você escutar coisas que são completamente antagônicas e você não perceber a diferença nisso. A diferença nesse antagonismo, que é um choque uma coisa com a outra, né? E as pessoas escutam as duas e acham que é tudo, palavra de é Deus. tudo de Deus. Teve até aquela treta, né? Entre o Iago Martins com o David Com Leonardo. todo mundo, né? Iago com todo mundo. É interessante. Vai tretar com a É gente, interessante que Marca o aí, David Leonardo disse que o Iago Martins estava com o Satanás no couro. Foi. Foi mesmo. Estava Deus, sendo foi. usado Foi. pelo demônio porque ele escreveu o livro, não Foi. foi contra a teologia Isso. coaching. Foi. Então disse que ele estava... Ele falou dos teólogos, né? dos teólogos. Então, foi uma coisa assim Falou que a gente olha assim... Quem é que tá certo? Aí eles, não, o Iago Martins, a gente não pode julgar. A gente não pode isso. Porque é do imaginário do camarada, do cristão. Ele não sabe o que crê mais, não sabe o que defende. É. Tá não muito sabe. misturado. Né? Tá muito misturado. Aí você no domingo vai ouvir uma pregação que o crente não perde a salvação. Aí vem um camarada no outro dia, canta uma canção que Que pede. você tem que se esforçar para. Então, é complicada a situação do nosso país. E esses últimos dias eu tive em uma igreja católica e a situação da missa, né, a título de Curiosidade. Não, longe de mim. Quem Acontece sou eu pra julgar? a título de curiosidade. Quem sou eu? Então, você vai a uma missa e não tem pregação, Isso. não tem palavra, não tem. Então o pessoal entra e sai sem a compreensão do que é o evangelho. Tá entendendo? Então é muito difícil essa situação. Se de um lado tem essa questão, no lado do evangelho tem essa outra questão também. Eu vejo hoje na igreja, quando eu falo nossa igreja, eu falo igreja protestante. 3 causas, assim, bem pontuais, que são os 3 pilares contra a reforma que a nossa própria igreja, a igreja protestante,
promove? É o tradicionalismo, o emocionalismo e o racionalismo. Né? Quando a gente olha para o tradicionalismo, nós vemos igrejas criando dogmas que as escrituras não falam. Né? Você não pode cortar o cabelo, você não pode usar a tinta do diabo na boca, Eu não jogar... podia ter essa barba. Exatamente, Se eu não passo nem na depilar, porta. Se depilar, né? Não pode usar uma calça. Isso é o tradicionalismo que não é defendido. Existe tradicionalismo que é bom. Por exemplo, nós somos uma igreja congregacional que temos um tradicionalismo bom. Né? Ou pelo menos era para ser bom. Então, por um lado, tradicionalismo ruim. Você não tá ouvindo um negócio desse? Por outro lado, o emocionalismo, que é justamente que a gente tocou aqui, a questão dos coaches, né? Isso. São as igrejas que mais parecem boates, com fundo preto, uma musiquinha sugestiva, uma voz... Cutupete. Cutupete, Cutupete, não podia passar. Eu queria ter levado meu cachorro. Isso. Eu queria ter A levado minha meu destruía a igreja. Tem um Se eu tradicionalismo. destruía. O Era pra ter tradicionalismo... levado, não o em- destruiu. Falar com o pastor Nicásio. Quebrava Boa. tudo. Fazendo lá na igreja. A última conversa que eu tivesse com ele. Deixa passar. Voltando ao evangelho aqui, o tradicionalismo, o emocionalismo e o racionalismo, né? Onde a gente olha agora que no afã de se livrar das emoções, da falsa espiritualidade, principalmente as pessoas, os irmãos que estão saindo agora do seminário de cunho mais reformado, se apegam a um tipo de neo-empirismo que agora só acredita naquilo que até pode ver só e está longe de qualquer emoção, de qualquer quebrantamento, de qualquer... Então são três extremos que parece que a gente está retornando. E perigosos. Perigosíssimos. Parece que a gente está retornando ao que a gente tanto lutou para combater. Porque né? o que se dá a perceber é que uma pessoa que se diz reformado é uma pessoa que não acredita na emoção. Sim. Né? E é interessante que a gente falar de questão de avivalistas, você vai ver Jonathan Edwards, Sim. né? Um camarada completamente racional, congregacional, Ixi, né? melhor parte. A pessoa se arrepiou todo, né? Eita. Congregacional e também um camarada Dá que, vontade. que tinha as emoções. Eu estava lendo um livro, A Supremacia de Deus na Pregação, de John Piper, né? Ele vai dizer que um dia vieram questionar pelo fervor da pregação de Jonathan Edwards, e ele fala, imagine que você está, né, em um casario pegando fogo, tem uma pessoa lá na janela, as chamas, a fumaça, e como era que você ia chamar essa pessoa? Você ia ficar, ei fulano, não, tem que gritar, Exatamente. né? Então, tem que enfatizar, Pode gritar, saia. Isso, Porque a sai ocasião daí. demanda isso, né? Então, Exige eu isso. acredito que quando Lutero afixou as 95 teses, ele não queria passar manteiga no bigode do gato, não. Ele queria justamente incomodar. Isso. Ele queria justamente bater de frente. Ele queria dizer, eu estou aqui para o debate, eu estou aqui para que vocês me provem que eu estou errado ou para que eu prove a vocês que vocês estão errados. Então, a igreja em si, ela tem que se posicionar. Por mais que nós não venhamos ter a voz que o David Leonardo tem na mídia, mas está tendo uma crescente muito grande em relação à fé reformada. Você vai ver o Consciência Cristã, você vai ver aqui em Caruaru Reforma Hoje, você vai ver aí os nossos pastores aí se atualizando, né, investindo em livros, biblioteca, né, se aperfeiçoando. Então a gente está vendo que está tendo essa crescente, algo que há 10, 15 anos atrás não tinha. É muito difícil. É interessante que para um cristão e para uma faculdade, um crente, não vai não, porque você vai se desviar. E de fato, muitos quando chegam lá se desviam, vou falar até assim. Por quê? Porque não tem uma base sólida. Então é interessante, né, que quando eu fui orientado, né, eu disse, não, primeiro eu vou fazer o seminário. Então, hoje eu vi, né, que está faltando, né, professores cristãos, não cristãos, eu sou cristão, mas que de fato carreguem, né? Carreguem, né, porque nessa visão neopentecostal e pentecostalizada, que o camarada tem que se envolver apenas com as coisas espirituais, a gente não tem professor, não tem doutor, não tem mestre, não tem cristãos. Tem pessoas assim que... Então, tudo isso é esse extremo. Isso. Né? A letra mata. A letra mata o quê, meu irmão? Vai estudar, vai ler, vai conhecer a sua fé, vai saber ter base para defender a sua fé, para defender o que você crê, o que você acredita. Então, as pessoas não sabem mais o que crê, não sabem. Tem às vezes eu escuto falar dessa história de letra, e falo, mas Charles Spurgeon não fez seminário.
A pergunta, você é Charles Spurgeon, então a gente vai estudar. C.S. Lewis, Se né? você é, então vai estudar. Você pega Se você um for- sermão de Charles Spurgeon, ele pega um versículo ali. Vai embora. Nossa, No dia que você sair, você não faz seminário, não. Pronto, é. Quando você é for um ver com camarada ele... autodidata, ele teve uma graça ali extraordinária da parte de Deus. Exatamente. Né? É algo que é atípico do seu tempo. Agora, hoje em dia, as pessoas às vezes querem aprender, os teólogos de Twitter, né? De Twitter, não. Misericórdia. Aprende um negócio lá no seminário, eu vou agora É. Martelar o povo. martelar. Pregar minhas 95 Chique. teses Vamos no Facebook. vamos né? fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Pastor, caminhando aqui já para o nosso final, a pergunta que não quer calar, né? A gente precisa de uma nova reforma hoje. Eita, essa pergunta é boa. Né? Gostei de quem fez a pergunta. Muito bom, muito Nosso bom. redator, né? Redator aí. Fantástico, fantástico. Rapaz, Parabéns ao eu rapaz. Não vou nem Pergunta responder que se não não quer passar calar. vergonha. Não, a realidade é que a gente não precisa de uma reforma. Concordo. Nós precisamos voltar aos princípios da reforma protestante. Né? Somente a escritura. A camarada vai numa igreja lá e vamos contar um testemunho, vamos fazer aqui um teatro, vamos chamar uma banda de fora aqui, de forró gospel, um texto. Então, são coisas assim que a reforma deixou muito claro, tem muitos escritos. Você olha para João Calvino, meu querido, não tem nem o que falar, as suas institutas. Né? Monumental. Você vai olhar ali para as confissões de fé, o breve catecismo de Westminster, o maior, você vai ver as confissões. Então você vai ver que a doutrina reformada ela está muito bem sintetizada. Eu não posso pegar os princípios, exemplo, a forma de culto. O princípio eu tenho que pegar a forma e querer encaixar no século XXI. Mas o princípio ele permanece de pé. Então cabe à igreja tirar essa superstição, esse misticismo barato, né, onde o poder está centrado. Assim, é uma coisa que, por mais. Não, mas isso não acontece. Acontece, meu irmão. Acontece mais. Vamos supor, o pastor titular não vai estar no culto domingo. E a igreja fica sabendo. O povo não vai. O povo não vai. O seminarista vai pregar. Ninguém vai. Isso acontece numa igreja grande como numa igreja pequena. É verdade. Aí o que eu aprendi? Quando eu saio, não digo que vou sair, não. Já deixo tudo certinho lá. O pastor Robson faz assim E- também. por Nem quê? anuncia. Aí, Tem que ser aí isso. o pessoal vai pela personalidade ou porque eu tenho que buscar a Deus? Ou porque eu tenho que cumprir ali o dia do Senhor? Parece até um culto à personalidade, né? É verdade. Mas essa é a realidade, entendeu? Então, infelizmente, a gente precisa não uma reforma. Apesar que aqui para nós tem algumas igrejas aí que o negócio é ir lá e derrubar, fechar a É porta. verdade. Nem reforma pra derrubar É mesmo. botar fogo mesmo. Você vai no tempo de Salomão. Inquisição Santa de É. Márcio. Você vai no tempo de Salomão, aquele povo tudo vestido de toga. Coisa né? linda, né, de ver. Coisa bonita. Rapaz, que coisa linda, que culto maravilhoso. Né? A gente precisa justamente resgatar na nossa pregação de uma forma onde a mensagem reformada é muito bonita, é muito bom de ouvir, né? E ela nos leva a ter uma piedade sincera diante de Deus. Eu estou lendo a Bíblia ali, então eu vou ter que me adequar à palavra, né? Então, se eu estou ali buscando somente Cristo, então eu vou estar mais próximo de Cristo. Somente a fé, então a minha fé não vai estar pautada a oração do pastor A é mais poderosa do que o seminarista B, não. Mas o Deus que age na vida de A é o Deus que age na vida de B. A fé tem que ser em Deus, somente a Deus glória. Então, se eu tenho essa convicção que somente a Deus glória, então no meu trabalho eu vou produzir melhor. Tá entendendo? Não, a gente tem aquela visão que eu tenho que glorificar a Deus na igreja. Então, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, eu sou um crápula. Mas eu estou glorificando a Deus. Não, porque a vida de somente a Deus glória, ela invade todas As esferas. as né? esferas do indivíduo, do ser humano. Então, a gente precisa vestir a camisa, resgatar essa pregação, esses ideais e colocar em prática no nosso dia a dia. Não reformar a igreja, mas nos reformar, podemos dizer assim. Acho interessante, não sei se a gente pode concluir, Lutero, né, resumindo os 5 solas da Reforma, ele até fala assim, se os fiéis precisam do clero para ler a Bíblia, se Maria e os santos são venerados e se os sacerdotes são dispenseiros dos méritos aos fiéis, se cooperamos com Deus em nossa salvação,
Se as nossas obras são um dos meios de sermos considerados justos, então Deus não recebe toda a glória. Isso nada mais é do que um evangelho deturpado. É aquilo que Paulo lutava tanto com os Gálatas, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro. Então, eu acho que o que a igreja precisa de fato fazer é voltar às Escrituras, como o senhor falou, e voltar ao evangelho, né? As doutrinas da graça. Assim, só para encerrar minha fala em relação a esse assunto, né, a pregação hoje, o texto é mero pretexto para disseminar algum emocionalismo ali, algo antibíblico. Então você vai ver ali pessoas que pegam um texto, prega, aí depois mudam o texto, mas a temática é a mesma. Tá entendendo? Uhum. Então isso é um problema muito grande no meio da igreja. Porque as pessoas passam a se alimentar disso, do fast food. Depois você sai do fast food, dá trabalho. Depois dessa pandemia foi que as pessoas descobriram que, tipo, eu posso ouvir o louvor dessa igreja nesse momento, agora eu vou ver aquele pastor pregando. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Aquela salada então, de fruta, né? É um perigo muito grande, muito grande. E nós, assim, estamos envolvidos no ministério pastoral, a gente vê que na igreja, né, as pessoas que são mais leigas, assim, que não estão mais presentes no culto de oração, no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, no culto solene, que vai um dia sim, um dia não tem aquele compromisso, elas são mais suscetíveis à queda. Uhum. São mais suscetíveis a entrar de cabeça adentro em uma má teologia. Perfeitamente. Márcio? É uma pena. Eu diria assim que a gente passaria a noite toda falando, mas a noite já acabou. Que pra quem acha que tá gravando, isso é uma benção que o pastor Rony tá aqui, acho que tá gravando agora num horário bem alternativo, né? Por questões, enfim, de agenda e tudo. Pastor Rony, muito obrigado pela sua presença. Muito Eu obrigado. que agradeço o convite, me sinto honrado de estar com vocês. Pode ter certeza que eu vou lhe chamar outras né? vezes. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, assim, e eu estava falando até com a minha esposa, que ela vai ouvir, disse, olha, vocês estão fazendo um trabalho muito bom. É porque estão dando voz, né, a uma boa teologia, a você pensar, a você refletir na sua fé. Né? Às vezes a gente está preocupado quem é que vai cantar no culto, preocupado quem é que vai pregar, se fulano atrai pessoas. Não, o evangelho ele é simples. O evangelho não tem muito não, feito exagero. É algo simples, que transforma, que liberta. Então, até os episódios anteriores que eu tenho acompanhado, a gente vê o cuidado, né, o zelo de tratar de uma forma simples, com assuntos extremamente importantes para a igreja. Então, eu digo ao pessoal, curtam, compartilhem esse canal. Amém, pastor. Porque para que eles possam ir mais longe do que estão. Amém. Esse foi até o nosso objetivo no episódio 0, né? Foi até uma fala tua. Falou que o objetivo é a gente trazer como o senhor muito bem colocou, o negócio mais mastigado para as pessoas, assim, né? Porque até existe um preconceito muito grande com a teologia, né, pastor? Quando se fala em teologia, as já pessoas já vê tosse o algo que nariz. é inacessível. e Já tal. chegou o seminário, já chegou o seminário. Eu já passei por isso. Pois é. Um dia numa confraternização de fim de ano, eu fui dar um livro para um camarada, presente de seminarista. Né? Quando a gente gosta de ganhar livro, né? Eu amo. Coisa boa. Esses dias eu ganhei até um compêndio de Silas Malafaia. Maravilhoso. Da esposa de um amigo nosso aqui. Bota lá em Seitas e Heresias. É verdade. Fica tranquilo. Embalado. É embalado. É porque você tá chegando em São João, a gente faz uma fogueirinha E com eu ele. ganhei um compêndio de Ellen White. Maravilhoso. Maravilhoso. Não sei qual é pior. O senhor guarda lá no fundão, assim, né? Departamento de Só- Ciências e Até hoje eu não fui buscar, tá? Só Vem buscar teu livro a aqui, esse nata. rapaz é muito pesado. Mas Gente, é isso aí. É isso. Quero agradecer ao Estúdio Quírios, que mais uma vez nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer. Tem mais algum agradecimento que eu não vou lembrar todo mundo? Tô Acho que cansado. Não, só isso mesmo. Só É isso? agradecer ao Siga-nos pastor. nas nossas redes sociais. Sim. Deu joinha. Momento dá- marqueteiro. O senhor Você- tem Marqueteiro. o senhor tem Você que Instagram? gostou, tá Tem gostando. Instagram. Você curte aí, se você tá ouvindo no Spotify, no Deezer ou assistindo pelo YouTube, Orkut, você sei lá. MSN. Você Super. curte, Rádio você FM, sei lá. compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você acha que vão se interessar, que vão
como a gente falou, o nosso intuito é falar de alguns temas teológicos, mas de uma forma mais simples. Isso. Para que todos possam entender. E comentem, né, o que estão comentem, participem. Isso. Quando nós abrimos as caixinhas dos temas, vocês... Lembrando fazem que esse só elogios, tá? Acredito que você vai no arroba dele e fala pra ele. Então só vamos lá, só os quer saber arrobas, de elogios. arroba Só. aqui, arroba Oliveira Magnum com N no final. Márcio, F Mota. arroba Vinícius JO1 e o do pastor. Arroba Raoni Chaves. Boa. Siga lá o Não é pastor. ninguém, não. Nome de Se conferência. tiverem alguma dúvida acerca da teologia pesada, vão lá no, Vão lá no arroba Instagram Raoni do pastor Chaves. A gente passa... Falar feito saudoso, né? O saudoso não. O grande teólogo da internet, Iago Martins, né? Matar esse homem. Procure seu pastor. Procure seu pastor. pastor. É. Viu? Minha gente, valeu. Valeu. Deus abençoe. Até mais. Até a Tchau, próxima. Até a tchau. próxima. Uou!